Olá, sexto ano, tudo bem? Vamos começar a nossa nova atividade. Agora todo mundo com a apostila na mão. Então, essa atividade está ligada diretamente à atividade lá da apostila que eu passei para vocês. Então, vamos lá. Vamos ler juntos o texto da apostila do sexto ano, construindo a nossa identidade. Construir a essência da nossa identidade é cada vez mais complexo em um mundo sobrecarregado de informações, onde os estímulos e as mensagens contraditórias são constantes. Para não ficarmos sobrecarregados de informações, dispomos de um mecanismo de defesa que é a introjeção. É a incorporação automática de todas as informações que recebemos do meio ambiente, sem nenhum julgamento pessoal. Cada pessoa vai se construindo pouco a pouco todos os dias. A nossa identidade pessoal é como um castelo que vamos construindo através dos sentimentos, percepções e representações que temos de nós mesmos e do ambiente em que vivemos, configurando a nossa identidade. A introjeção. A introjeção é algo que todos nós estamos sujeitos a experimentar. Em certa medida, ela é necessária. O problema acontece quando esse mecanismo toma conta de nós. No nosso dia a dia, estamos constantemente expostos à necessidade de respeitar regras, leis, comportamentos, ideias, crenças e padrões de comportamento. Desde crianças, somos ensinados a acatar as normas para nos integrarmos à sociedade. No ambiente familiar, recebemos mensagens de todos os tipos que até hoje ressoam em nossa mente. Quando não acatamos essas mensagens e agimos de outra forma, nos sentimos culpados. Mensagens como: você precisa trabalhar em algo importante para ser alguém na vida, os homens não choram, e etc. Esses comandos nos indicam o que é certo ou errado, condicionando assim o nosso comportamento e moldando a nossa identidade. A introjeção é um meio de satisfazer as pessoas ao nosso redor e tem inicialmente uma função de adaptação para sermos aceitos pela sociedade. Quando o mecanismo de projeção guia a nossa vida, pode ser muito perigoso para a nossa identidade. Perdermos a nossa essência e a nossa própria maneira original de ser. Quando nos perdemos na complacência, adotando o papel de bonzinhos, fazendo tudo o que os outros esperam de nós, perdemos a capacidade de discernir entre o nosso mundo real, o que queremos, e o que é imposto pelos outros. Quando agimos através do mecanismo de introjeção, incorporamos tudo o que é bom para os outros, as suas perspectivas e o que esperam de nós. As mensagens que recebemos fazem parte das suas necessidades, sem levar em conta o que realmente necessitamos. Assim, aceitamos o pensamento das outras pessoas, sem questionar, permitindo que façam parte de nossa vida e construam o nosso destino. Dessa forma, não desenvolvemos a nossa essência e maneira de ser. Perdemos a nós mesmos através desse mecanismo de introjeção e vivemos para agradar aos outros. No entanto, a introjeção também tem um aspecto criativo, que nos impulsiona a aplicar esse aprendizado em nossa vida, recolhendo seus valores positivos e os integrando à nossa identidade. Como transformar a introjeção em um recurso útil? A função adaptativa da introjeção serve para levar em conta as ideias e as crenças de outras pessoas, aprendendo com as tradições e a sabedoria popular. Para não deixar que esse mecanismo governe a nossa vida e construa o nosso futuro, baseado no que as outras pessoas desejam e acreditam, é preciso tomar consciência disso. Quais são as mensagens que recebemos do nosso ambiente sem questionar e sem analisar? É preciso estar alerta para transformar essas mensagens em algo útil,
refletir sobre elas e transformar em aprendizado o que nos convém. Quando analisamos e questionamos tudo que vem de fora, estamos nos dando a oportunidade de fazer escolhas mais profundas e coerentes com a nossa maneira de pensar, sentir e entender a vida. Estaremos conscientes de que tipo de identidade queremos criar quando nos responsabilizamos pela decisão de aceitar ou não as mensagens do outro. Seremos os arquitetos da nossa própria vida, construindo o nosso futuro, baseado nas nossas escolhas e no que aprendemos com tudo o que vivemos. Portanto, é essencial assimilar e passar pelo nosso filtro pessoal tudo o que aprendemos na vida, facilitando assim o desenvolvimento e a expressão de si mesmo. A mente é maravilhosa, construindo nossa identidade. E aí tem o site de onde foi retirado esse texto. Então, lembrando, isso vai muito de acordo com o que eu já falava em sala de aula. Ler, entender, para depois responder. Tá? Muito bem. Então, nesse texto aí, essa unidade temática se chama Vida e Evolução. Qual que é o objetivo desse texto aí? O que nós vamos fazer dele a partir de outras informações que a gente vai receber? Então, nós vamos identificar o que nós chamamos de fatores bióticos e abióticos do ambiente. E a gente vai definir e reconhecer quais são os componentes que existem em um ecossistema, inclusive saber o que é um ecossistema. Então, lá no segundo parágrafo do texto, né, dessa unidade que a gente está trabalhando, o autor ele descreve que a nossa identidade ela é construída através de nossos sentimentos, percepções e representações que temos de nós mesmos e do ambiente, né, em que vivemos, aquilo que está em nossa volta, é o nosso entorno. Portanto, podemos afirmar que nós somos o resultado da nossa constituição biológica, o nosso corpo e todos os processos biológicos que acontecem nele, e também da influência do ambiente que a gente vive. Você já parou para analisar o ambiente que você vive? Você consegue identificar as características desse ambiente? Nós vamos começar essa atividade fazendo essa observação do ambiente. Você vai observar a sua casa, seu quintal, a sua rua, e aí você vai descrever resumidamente como são esses ambientes. Você vai procurar observar e descrever os seguintes aspectos: como é o chão, se é de terra, se é de piso, de cimento, asfalto, grama e etc. Se tem árvores e outras plantas no quintal ou na rua. Se tem seres vivos e quais são eles. Se tem algum rio passando por perto. Se você preferir, pode fazer um desenho que represente este ambiente. E eu fiz um texto baseado em volta aqui da minha casa para vocês entenderem. Esse texto é meu, você vai ter o seu, porque cada um vive num lugar e cada um vê de um jeito o lugar onde vive. Então, no meu caso, eu fiz esse texto aqui. Moro em uma casa que tem um jardim na frente e um quintal nos fundos, com vários tipos de plantas, como uma palmeira, orquídeas, uma planta que se envolve grudada no muro, que a gente chama de era, e vários outros tipos de plantas. Os seres vivos que costumam visitar minha casa são moscas, principalmente quando a gente faz peixe. A mosca fez peixe, mosca aparece. Mosquitos, como o da dengue, raramente aparece barata. E já tive até uma visita de um gambá durante a noite. Da janela do meu quarto, costumo ver o quero-quero no telhado da vizinha. E aparece aqui muitas pombas que ficam em cima do muro. Outros moradores têm seus animais de estimação, principalmente cachorros, mas tem alguns gatos que ficam livres nas ruas. A casa tem pisos e a área de terra é a área do jardim e quintal. A rua é asfaltada e perto da casa tem uma área verde grande com uma grande variedade de plantas que proporciona um ar limpo, onde passa um córrego chamado Retiro Saudoso. Já vi passar voando por aqui, mas é raro, tucanos. Quando faço caminhadas para tomar um sol próximo de onde eu moro,
Costumo ver João de Barro e suas casas, a casa do João de Barro, né? E outro dia, durante a caminhada, cruzei com uma mulher que também estava caminhando e ela tinha um papagaio no ombro. É isso. Então esse texto é um resuminho de um que eu consigo, que eu lembrei assim, que eu expliquei para vocês o que eu vejo no meu dia a dia. E vamos entender agora o que tem dentro desse ambiente que eu vi. Agora que você já observou e prestou atenção um pouco mais no ambiente que você vive, como foi o meu caso que eu fiz, vamos começar a entender um pouco mais sobre esse ambiente. Nas ciências, dizemos que o ambiente ele é formado por serem fatores bióticos e abióticos. Fatores bióticos são seres vivos que compõem os ambientes e estes estão, presentes em todo o planeta. Então, fatores bióticos são só os seres vivos. Qualquer ser vivo faz parte do fator biótico, tá? Agora, o fator abiótico, aqui no caso em ciências, às vezes a palavra a significa não, que vem lá do latim e do grego. Então, se bióticos são seres vivos, os fatores abióticos são seres não vivos, são aqueles que não têm vida e são representados por elementos físicos e químicos presentes nesse meio. Então, abaixo segue alguns exemplos desses fatores. Por exemplo, fatores bióticos: o ser humano, o gato, o cachorro, planta, bactéria, fungo, peixes e aves. E os fatores abióticos? É a terra, que é o solo, a água, a luz, o calor, o ar. Só que hoje em dia, com a presença do ser humano no planeta, além dos fatores bióticos e abióticos, também observamos no nosso ambiente componentes não naturais, ou seja, que foram feitos pelos seres humanos, tais como esse caderno de atividade que você está usando, o lápis, a borracha, as casas, os carros, os computadores, o celular. Agora que você já tem essas informações, você vai completar a tabela a seguir com os fatores bióticos, abióticos e não naturais que você observa na sua casa. Você pode escrever ou desenhar na tabela. Eu vou descrever. Então tá aí, fatores bióticos, abióticos e componentes não naturais. Então, se você pegar o meu texto que eu escrevi sobre o lugar em que eu vivo aqui em volta, eu vi o que de fator biótico? Seres vivos: palmeiras, orquídeas, a era, aquela que fica grudada no muro, tucano, João de Barro, ser humano, seres humanos também, o papagaio, as moscas, o gambá que me visitou uma noite, os cachorros, os gatos, o mosquito da dengue, o quero-quero, a pomba, as baratas e essa área verde enorme que tem uma diversidade enorme de plantas. Então, esses são os fatores bióticos, ou seja, os seres vivos. E os fatores abióticos? É a terra, que representa o solo, o córrego, o retiro saudoso, que é a água. Aqui no caso também, eu coloquei relacionado à água também a umidade que está presente no ar, mas no ar também, né? Porque eu falei que o ar era limpo, então a presença de ter pouca poluição ou quase nenhuma, né? E o sol, né? Temperatura e calor, né? Esses são os fatores abióticos. Repara, não tem vida. Quando eu digo não tem vida, professor, mas na Terra tem a minhoca. Mas eu estou falando da Terra em si. A minhoca é um fator biótico. Eu não pus minhoca porque eu não vi minhoca. Tá? E quais são os componentes, então, não naturais? A minha casa, com a janela, o telhado, com o muro, o jardim, o quintal, o piso, a rua asfaltada. Entendeu? Então é isso. Então são componentes não naturais. Deu para entender porque a casa foi construída. O asfalto foi feito, foi colocado piso, quintal e jardim não existiam, foram feitos. E na frente, atrás e no meio, a casa com todas as suas estruturas. Então deu para entender o que são fatores bióticos, fatores abióticos e componentes não naturais? E isso é o que vocês vão fazer depois que vocês escreverem o texto sobre o lugar que você mora ou baseado no desenho que você fizer.
Isso tem um nome, esse ambiente que a gente vive. Ó, todos os organismos em uma determinada área, junto com os fatores abióticos com os quais eles interagem, formam um ecossistema. Então, os fatores bióticos com os fatores abióticos formam um ecossistema e eles estão interagindo um com o outro. Assim, qualquer espaço que você puder imaginar pode ser um ecossistema, desde que haja seres vivos com interação com os fatores abióticos. Por exemplo, um lago, uma floresta, um aquário, um vaso de planta, um tronco caído no quintal, por aí vai. Então você vai procurar em jornal ou revista uma imagem de um ecossistema e vai colar no espaço abaixo. No caso aqui eu colei esse desenho. Eu só pus para mostrar para vocês, eu não vou usar esse para a próxima atividade não, porque esse é um ecossistema, como é que eu vou dizer, impossível de ter tanto animal assim um perto do outro. Então eu só estou mostrando que os seres vivos, né, nós temos aqui borboleta, morcego, esquilo, o passarinho, um rato, um tipo de um gambá, uma cobra, um sapo, uma lesma, uma lacraia, entendeu? Um lince, uma tartaruga, uma lontra. Quer dizer, então é uma árvore, né? Também as árvores aí que são seres vivos, um tronco caído ali, que já foi uma árvore. Então, esse ecossistema é só para ilustrar, ele não é real. Agora, esse é real. E esse aqui, apesar de eu só estar vendo como ser vivo as árvores, né? Nós temos seres humanos aí também, e nesse rio nós temos com certeza peixes aí embaixo, né? Peixes até resistentes, se de repente esse rio for poluído. E nós temos como fator abiótico também o ar, a umidade do ar, a luminosidade, porque é de dia, né? E aí os componentes não naturais, os prédios, o barco ali, ó, a casa, tá? Então esse é um ecossistema real. Esse também é. Esse é um ecossistema aquático. Então temos a água principalmente, que é o meio onde vive, a gente vive no meio que é o ar. Aqui no caso ambiente aquático temos a água e diferentes espécies de peixes, tem planta também, tem as rochas ali que são fundamentais para esse esconderijo, para esses peixes, né? Então isso é um outro ecossistema. Isso aqui deve ser um aquário, porque lá no fundo tem uma parede, né? Então deve ser um aquário em algum lugar. É um ecossistema representado como um entretenimento para as pessoas verem animais que eles não teriam condições de ver no mar ou no rio. Depende se isso daí é um aquário de água doce ou água salgada. Esse aqui, esse é um ecossistema natural. Então, com certeza é na África. Eu sei por causa do elefante, não é por causa do só do elefante, não, por causa da orelha dele. Porque o elefante tem também na Índia, mas na Índia o elefante tem a orelha menor. Então esse tem a orelha grande. Então ele está na África, e sem falar também que lá no fundo daquela montanha coberta de gelo lá é o Kilimanjaro, tá? Que fica na África. Então tá vendo nesse ecossistema nós temos principalmente, quando a gente vê imagens aqui, a gente vê principalmente plantas, porque geralmente os animais estão escondidos, eles não estão próximos dos outros, como a gente viu naquela imagem inicial. Então tá vendo, nós temos uma árvore, nós temos gramínea, né? O elefante como o único animal presente aí que a gente vê. Pode ter vários outros aí que a gente não vê, mas de qualquer forma isso é um tipo de ecossistema. Esse aqui, então, esse daqui é tipo de um deserto. Esse não tem ser vivo, desculpa, esse não tem animal nenhum que eu consigo visualizar. Nós temos as montanhas lá no fundo e são principalmente a presença de cactos. Isso me diz que esse ecossistema é um ecossistema com pouca umidade, porque o cacto é uma planta adaptada a regiões desérticas ou semiáridas, ou seja, regiões com pouca presença de água, tá? Que seria o fator abiótico. E isso interfere em fatores bióticos. Nos seres vivos que vivem aí, eles têm que saber viver nessa situação com pouca água. Agora, esse aqui é o que nós vamos usar para a última atividade. Então, de repente, tem um elefante, de novo, é a África, temos zebras aqui e diferentes tipos de árvores, tá? Inclusive aqui, onde a zebra está andando, que é a savana, é a cor do pelo do leão e da leoa. E não é à toa que o pelo
da leoa e do leão tem essa cor, a mesma cor da planta, porque é onde ela se esconde para poder caçar os animais, como no caso a zebra aí. Provavelmente tem leão aí perto, leoa, que eu falo leão, leoa, mas quem caça mesmo são as leoas, tá? Então esse é um tipo de ecossistema. Então vamos ver o que a atividade pede para a gente. Ó, faça uma lista dos fatores bióticos e abióticos observados na imagem que você colou, no meu caso a imagem anterior. Fatores bióticos são os seres vivos. Quais seres vivos eu vi lá? Elefantes, zebras, as gramíneas, que formam a savana, os arbustos, que tem um tamanho médio, as árvores, e lá no fundo tem o campos e florestas. Então esses são os fatores bióticos, são todos os seres vivos que eu vi lá. E os abióticos? É a umidade do ar, o tipo de solo que também interfere nas plantas, a temperatura e a luminosidade. Tá? E, professor, eu consigo fazer o meu próprio ecossistema? Consegue. Nós temos aqui, na própria apostila te ensina. Tá vendo? Você tem aqui uma garrafa PET com terra e algumas plantas aqui dentro. Tá? E esse aqui também é o chamado terrário. Esse aqui, eu já tive um desse aqui, eu tive um desse e criei escorpião quando eu estava na faculdade. Então, tá vendo? É um ambiente com planta. Aqui você pode colocar insetos para viver. No meu caso, eu tinha colocado o escorpião, né, que não é um inseto, ele é um aracnídeo. Mas ele ensina mais ou menos aqui, lá na apostila também ensina. Tá vendo? Você põe pedrinha, depois você põe terra por cima, planta, algumas plantinhas e você tem um ecossistema. Mas é legal fazer em aquário, em espaços maiores, porque você pode ter até outros seres vivos, como alguns insetos, tá? Alguns animais. Certo? Então é isso, gente. Essa foi a atividade. Então é isso que pede essa atividade. Semana que vem eu já vou passar atividade nova. Então esse vídeo aqui é para ajudar e complementar o seu desenvolvimento dessa atividade aqui, construindo a nossa identidade. Tá bom? Um abraço e até a próxima atividade.